Bom dia, feliz sábado, seja bem-vindo à casa do Senhor. Que bom que você veio, um dia chuvoso, não é? Um pouquinho frio, mas você saiu do conforto do seu lar, da sua cama, para estarmos aqui juntos, louvando e adorando o nome desse Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos começar a programação desta manhã, este culto divino em louvor e adoração a Deus, cantando o hino Maravilhoso Deus. Vamos lá, todos juntos. Nosso maravilhoso Deus, nossas vozes cantam em teu louvor, nossos olhos contemplam teu fulgor, nossos lábios bendizem teu amor. Grande Deus e Pai, nós estamos felizes por estarmos na Tua igreja nesse momento, Senhor. Com a certeza de que o Senhor vai nos abençoar. Dirige-nos em tudo e de forma especial aos Teus braços, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, é uma grande alegria revê-los nesse sábado diferente, chuvoso, nessa manhã não tão fria, mas muito agradável. É muito bom estarmos na casa do nosso Pai Celestial. Seja bem-vindo, nós desejamos que você se sinta muito bem, que você saia daqui abençoado, abençoada. E o meu desejo maior é que, quando você estiver saindo da igreja, dentro do seu carro, lá com a sua família, no almoço, você diga assim, valeu a pena estar na igreja. Amém? Eu gostaria de chamar aqui a Priscila, o Daniel e a Sofia, que vai vir no colo da mamãe. Esse casal simpático. É uma grande alegria conhecê-los. Sejam muito bem-vindos à Igreja Adventista. Esse é um momento muito especial, quando os pais, conscientes da sua missão, eles entendem que educação é coisa muito séria. Não se faz de qualquer forma, não se faz de qualquer jeito, não se faz em qualquer lugar. E eles estão aqui nessa manhã de forma especial para separarem, dedicarem, apresentarem a Sofia não só à igreja, mas diante de Deus. Eu queria apenas dizer algumas palavrinhas, tanto para o Daniel como Priscila. É muito importante a decisão de vocês de dedicarem, separarem a Sofia para o Senhor.
Eu sempre digo que as criancinhas, elas são de uma inteligência incomum. Elas sabem o que querem, elas costumeiramente forçam a barra quando querem. E é interessante que, diante dessa realidade, no livro de Provérbios, no capítulo 22, no verso 15, diz assim: a estutícia está ligada ao coração da criança. Eu sempre digo que uma criancinha é de altíssima periculosidade, né? Ela é manhosa, cheia de esquemas, às vezes cheia de chantagens. Por isso, o próprio livro de Provérbios, no mesmo capítulo, diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho ela não vai se desviar desse caminho. Por isso falei no início que educação é coisa séria. Criação você pode criar de qualquer jeito. Agora, quando você deseja educar, educação tem como base a palavra do Senhor. Por isso que Tiago diz assim: olha, quem precisa de sabedoria, peça a Deus. E só Deus pode dar sabedoria. É por isso que a palavra do Senhor também diz que o princípio, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então a melhor educação é aquela que está pautada, alicerçada na palavra de Deus. Não dá para educar sem a palavra. Infelizmente muitos não entendem isso. Eu queria também ler o outro texto, está em Deuteronômio, capítulo 6. É um texto muito conhecido. Deuteronômio, capítulo 6. Para que vocês tenham a dimensão do trabalho de vocês, a importância do trabalho de vocês. Quando é que vocês vão começar a educar? Quanto tempo vocês vão gastar? E a palavra de Deus diz assim: estas palavras que hoje te ordeno, está no verso 6, devem estar no teu coração. Aqui está falando em relação aos conselhos do Senhor. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, é coisa de 24 horas, de uma semana inteira, de todo mês, de todo ano, é uma coisa da vida toda. Eu sempre falo para as minhas filhas, já tem mais de 20 anos, que educação é até o final da vida. Pai, quando eu casar eu vou continuar me metendo na vida de vocês. Vou continuar educando, se for preciso. Né? Vai ser assim. Então, olha, que Deus abençoe muito vocês. E o nosso desejo, como igreja, é que a Sofia cresça como Jesus cresceu. Em estatura, graça e conhecimento. Que ela seja uma bênção e uma grande alegria na vida de vocês. Mas que ela seja uma bênção e uma grande alegria na vida da gente também. E como igreja, nós estamos à disposição de vocês para ajudar na criação da Sofia. É por isso que essa igreja aqui embaixo tem um departamento especial só para as crianças, porque nós nos preocupamos com as crianças. Jesus, ele diz assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E ela é linda. E nesse momento eu vou tomar ela nos meus braços. Nós vamos... Tem algum familiar, alguém da... Por gentileza, os pais podem vir aqui à frente. O cunhado, podem vir, todos aqueles da família, podem vir. Esse é um momento muito importante. Algum amigo ou amiga que recebeu esse casal aqui, que está... Murilo acho que está viajando. A Dani. Podem chegar um pouquinho mais para cá. Querido Freitas, você pode tirar aqui Eu viajei preocupado se eu ia encontrar o Freitas sentado no mesmo lugar. Encontrei. É para colocar ali para a foto ficar melhor. Né? Pastor Corupe, me ajude, por gentileza. Pode vir um pouquinho mais para cá? Tá certo. De acordo com a explicação, aqui está a razão da menina ser tão linda. Eu não duvido, irmãos. Ok, pastor Corupe vai segurar o microfone.
Grande Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos o privilégio que temos de sermos teus filhos, tuas crianças, de estarmos no teu coração, de sermos a razão e objeto de tão grande e infinito amor, de estarmos calçados pela tua misericórdia e graça, de vivermos sobre a luz do teu precioso Evangelho. Portanto, nesse momento nós estamos felizes, porque estamos na tua igreja, na tua casa, casa de oração, ambiência de graça. E nesse momento eu tenho em meus braços a Sofia. Eu queria dedicá-la a ti, Senhor. Eu gostaria de separá-la para que fosse alvo das tuas mais ricas e preciosas bênçãos, a fim de que ela se desenvolvesse e crescesse na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo como base da educação que seus pais estão dando e darão, a tua palavra. Portanto, nesse momento eu a separo, eu a dedico a ti, para que cresça, seja feliz, uma bênção e um exemplo. Em nome de Jesus, amém. Foi só o pastor Quarupi aparecer, ela chorou, irmão. Nós iríamos presenteá-los com primeira, não sei se é a primeira, mas uma Bíblia, é para criancinhas, mas isso aqui é muito simbólico, muito forte. Esse deve ser o livro de cabeceira da Sofia. E também um livrinho para vocês registrarem todos os momentos importantes na igreja da vida dela, que vai dar apresentação ao batismo um dia, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Cadê minha Bíblia? E este é o certificado de dedicação. Sofia Honorato, filha de Priscila e Daniel, nascida em Arujá, no dia 18 de fevereiro de 2015, foi apresentada ao Senhor na Igreja Adventista do Sétimo Dia, do Jardim América, no dia 25 de julho, tendo como pastor oficiante eu, pastor Ezequias, pastor dessa igreja. Que Deus abençoe. Nós vamos ter agora uma mensagem musical para louvor do nosso Senhor e para blindarmos esse momento com tão especial. Vê, Senhor,
Ainda em atitude de reverência, de adoração, de louvor a este Deus Criador, poderoso, mantenedor, vamos cantar o hino de número 240, Bendita Segurança. Hino de número 240, Bendita Segurança. Ah, não, então faz normal. Não, faz normal. Cantemos todos juntos. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos à luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva. Ele me leva à glória do céu. Cante. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao bem, sendo Descendo, trazendo amor, ecos da graça, bênçãos do amor. Só a igreja cantando agora. Seja louvado. Bom dia a todos. Hoje é um dia especial porque nós temos a alegria de presenciar, tivemos a alegria de presenciar a apresentação aqui da pequenina Sofia, que traz muita alegria à família e a todos nós aqui da igreja. Mas é um dia especial também porque não teremos apenas uma apresentação de crianças, mas duas. E eu gostaria de chamar uma família muito especial para essa igreja. Eu gostaria de chamar o Tito, que está de terno novo, também a Luciana, a Gabriela e também todos os seus familiares. A Camilinha pode vir, os avós, os tios, tias, irmã, cunhado, todos podem vir aqui, porque nós estamos muito gratos a Deus e felizes, porque a Gabriela veio à vida. E quarta-feira eu empresto o terno para você. Obrigado, estou precisando. E a gente está muito feliz e grato a Deus, porque todos nós nos alegramos quando a vida surge, quando a vida brota. E quando a vida, ela surge em uma família tão querida e tão especial por toda a igreja, ainda é um motivo maior da nossa alegria e da nossa felicidade. Eu fiquei refletindo sobre o que eu deveria dizer nesse momento, né? Que é um momento tão único e tão especial, porque a Gabriela, ela trouxe tanta alegria, tanta felicidade para nós,
E a gente precisa lembrar que antes dela nascer, antes do Tito e da Lu casarem, Deus já sabia que ela existiria. E Deus cuidou para que na hora certa, no momento certo, ela viesse à existência. E o texto que eu separei, Lu e Tito, encontra-se no livro de Lucas, no capítulo 1, do verso 39 ao 45, que diz assim: Naqueles dias, levantou-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou ela em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ao chegar-me aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Há duas coisas que eu gostaria de mencionar aqui. A primeira delas, quando uma criança está na presença do Senhor, ela salta de alegria. Porque na inocência da criança, ela reconhece que de fato ela é uma criatura, que ela possui um Criador, um dono, um Senhor, e foi isso que João Batista demonstrou no ventre de Isabel, saltou de alegria por estar na presença do Senhor. E é isso que vocês fazem hoje aqui nessa manhã, mais uma vez e de maneira ainda mais especial, dizendo: Senhor, a Gabriela está na tua presença, e por isso o sorriso dela e o sorriso de vocês, porque ela está na presença do Senhor. E o segundo aspecto que eu gostaria de mencionar é o fato de que quando a criança saltou de alegria no ventre, a Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo. E vocês precisam estar cheios do Espírito Santo para a condução da vida da Gabriela. Quando a gente vê a intrepidez, a força de João Batista na pregação do Evangelho e preparando o caminho do Senhor, parece que a gente se esquece, mas ele também aprendeu muitas coisas de Zacarias e de Isabel. Ele não seria quem foi se não tivesse os pais que teve. E vocês têm a sagrada e solene responsabilidade de serem cheios do Espírito Santo para educar a Gabriela nos caminhos do Senhor, como tem feito com a pequena Camila, que também é alegria para todos nós. Que Deus os unja, que Deus os fortaleça, que a Gabriela possa continuar crescendo com sabedoria, com vida, sempre na presença do Senhor, e que todos da família sejam cheios do Espírito Santo, cheios da sabedoria, para que quando ela precisar do nosso conselho, da ajuda, da orientação, a gente saiba ter a palavra certa, no momento certo, como maçãs de ouro em salvas de prata. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós teremos agora uma mensagem musical que demonstra a gratidão e a alegria da família pela vida da Gabriela, por ela trazer tanta paz, tanta alegria e tanta felicidade a todos nós. Se algum dia você ver um pingo de chuva a
assim como é você. Olhe o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, mas para Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Deus ama assim como é você. É um momento muito especial e a gente que tem assim uma visibilidade pública, a gente tem, principalmente na TV Novo Tempo, na igreja, a gente sabe que tem muitas pessoas que oram pela gente. E a gente fica assim emocionado, fica feliz, eu sou uma manteiga derretida. Mas tem uma irmãzinha que me liga sempre. Ela tem 85 anos, vive numa cama há mais de 10 anos. E ela escreveu uma cartinha, mas não vou conseguir ler. O Ivan também não vai entender a letra. Deixa eu ver se eu consigo ler o que ela escreveu. Acho que eu vou ler numa outra hora. Eu não... Faz uma graça ver se eu consigo. Eis que chega a Gabriela, linda assim como a irmã dela. Agora é mais um pedacinho da gente. Que vem nos deixar muito contentes. Vai dando risada aqui, eu vou me ajudando. Meu jardim ganha uma flor, e o nosso coração redobra de amor. Na verdade, para nosso jardim são muitas flores, assim como para a nossa vida, mais amores. Nossa, eu estou tremendo. Ela, junto com a Camila, sua irmãzinha, multiplicam a alegria que a gente tinha. Para mim e para a Luciana, é uma grande felicidade vivenciar esta nova realidade. É por isso que nós louvamos a Deus por mais essa bênção que Ele nos deu. Para os papais, amo Tito e Luciana, que a beleza da vida seja plena para eles. É uma senhorinha que eu sempre atendo ela. Ela ama Novo Tempo, ela ora por cada um de nós, e ela tem um carinho especial por mim. E ela mandou isso, e eu fiquei emocionado, falei, velho, eu vou ler. E eu li aqui. É tão bom quando a gente percebe que as pessoas que nós amamos são amadas por outras pessoas também. E que alegria poder perceber dois extremos da vida, né? Bem idosa já, e a Gabriela surgindo agora com tanta vida, com tanta alegria, com tanta felicidade. Que o amor e o carinho demonstrado por essa senhora represente o carinho de todos nós aqui da igreja, pela Gabriela e pela família de vocês. Vamos agora, nós aqui à frente, vamos nos ajoelhar, aqueles que puderem, para orarmos ao Senhor. Querido Pai que estás nos céus, consigo mais uma vez sentir o calor, o peso, o
cheirinho tão gostoso da Gabriela. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado porque o Senhor a trouxe à existência. Um presente que o Senhor deu. Poderia não ter dado, mas escolheu dar. Porque o Senhor ama, porque o Senhor cuida e porque demonstra o teu carinho, o teu amor para com o Tito e para com a Luciana. Nós pedimos a Deus que o Senhor permita que ela seja cheia do Espírito Santo, bem como seus pais. Que nesse mundo tão confuso e triste, ela possa crescer nos teus caminhos e ser luz, ser bênção para todos. Ajude, Senhor, para que ela esteja na presença do Senhor a cada instante, a cada momento da sua vida. Eu a entrego em tuas mãos para que o Senhor a guie, assim como seus pais, que o Senhor continue dando a eles a sabedoria que vem do céu, a fim, ó Deus, de que quando Jesus voltar, eles possam estar juntos, reunidos e preparados para viverem eternamente contigo. Permaneça com eles, com todos os seus familiares e com todos nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos agora aqui os certificados. Aqui está o certificado, onde depois precisamos assinar, Tito. Parabéns, Deus abençoe. Porque valeu a pena para você, ou está valendo a pena estar aqui? Estamos aqui somente para um único propósito, louvar e adorar o nome do Senhor. Nesse exato momento, vamos nos colocar em pé na presença do Rei e cantarmos o hino Sejas Louvado, de número 7 de nosso hinário. Sejas Louvado.
Nessa semana nós estivemos reunidos aqui, orando, aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre o poder da oração. E nessa manhã, como eu disse, desde ontem, nós estamos em festa. Mas eu não sei o que você passou durante a semana. Eu não sei quais foram as suas aflições, eu não sei quais são as suas dúvidas, as suas desilusões, ou até mesmo aquilo que você necessita urgentemente que Deus lhe responda. Eu sei que o céu fica aberto no momento que o seu povo se reúne e que pelos olhos da fé nós podemos contemplar o trono. E eu sei o poder da oração e o poder da intercessão quando muitas pessoas oram por alguma coisa. Além de você depositar diante de Deus agora as suas necessidades ou os seus agradecimentos pelo aquilo que você já recebeu, nós vamos fazer uma oração especial também. Eu quero que você se lembre disso, porque nós temos uma pessoa da nossa comunidade, que é a Rani, que é nora do Eloy, esposa do Tiago, que teve que ser hospitalizada com urgência, e a família pede que a igreja ore. Então, ao ajoelharmos nesse momento, nós vamos conversar com Deus sobre isso. Mas se você tem algo que você quer falar com Deus, pessoalmente, face a face, através da oração, eu vou convidar que você venha à frente. Você venha aqui, não é porque o orador é especial, mas porque Deus está te ouvindo. Então, se você tem algo, falar com Ele agora, entregar na mão dEle, vem à frente, vamos compartilhar esse momento, como eu disse, em que o céu se abre. E os demais da igreja que estão no seu coração o pensamento, eu convido que a gente se ajoelhe e fale com Ele nesse momento. Bondoso Deus e Pai que está nos céus, nós temos uma certeza que o Senhor está nos ouvindo, porque é a tua promessa, que onde estariam mais pessoas reunidas, o Senhor estaria presente. Nós podemos sentir, ó Pai, o abraço apertado dos seus santos anjos que andam nesse local. Podemos sentir, ó Pai, desde lá da nossa casa, ao acordarmos, o toque suave do Santo Espírito, nos trazendo aqui a sua casa de oração. E nós estamos aqui porque temos prazer estar ao seu lado. E queremos aumentar sempre, sempre, Pai, essa vontade de andarmos contigo até o dia que nós não seremos achados aqui, mas estaremos na eternidade e depois nessa terra renovada. Ó Pai, os seus filhos agora nesse momento estão aproveitando que o céu se abra, que pelos olhos da fé nós podemos contemplar o teu trono. E nós nos achegamos a Ti com os nossos pedidos, com as nossas dificuldades e também com os nossos agradecimentos. E eu peço que o Senhor dê também atenção a todos aqueles que pedem pela saúde, todos aqueles que pedem pela espiritualidade. Há pais que pedem pelos filhos, há filhos que pedem pelos pais, esposos e esposas. Há pessoas que pedem por outras que estão enfermas. E hoje nós estamos orando pela Rani, que o Senhor ponha as tuas mãos sobre ela nesse momento e que ela possa ser curada daquilo que está sofrendo. Que a igreja possa orar e podemos ter boas notícias ainda hoje à tarde, ó Pai. Abençoe a família que está em oração. Agora entre nós, pessoas que necessitam, Deus, de uma resposta. E eu nem sei qual é a pergunta, mas o Senhor sabe. Então eu te peço, ó Pai, que elas possam sair com essa resposta. Se o Senhor der essa resposta através do sermão dessa manhã, utilizando o pastor para falar ao nosso coração, nós já te agradecemos, ó Pai. Põe a tua mão sobre essa igreja, põe a tua mão sobre a liderança, sobre cada família aqui representada. Nós sabemos que você está nos ouvindo, Pai, e te agradecemos. E agradecemos o nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Ouça nossos corações que pedindo aqui estão por total transformação. Sim, queremos ser somente o que tu desejas.
Muito bem. Hoje é um dia diferente. Um dia de festa, dia de encerramento de semana de oração. Cadê o Tito? Está ali. Fiquei emocionado, viu, Tito? Fiquei tão emocionado que eu pensei em almoçar na tua casa com a minha família, porque é um dia... E com a família do pastor Quarupi também. E a do pastor Ivan também. Muito bem. Irmãos, eu queria chamar o pastor Quarupi aqui à frente. A Elisângela, a esposa do pastor Quarupi, onde está? Eu sei que ela... Ah, está aqui. Eric, vem também. Eu queria, de forma muito especial e carinhosa, agradecer o pastor Quarupi pela semana de oração que ele realizou aqui no Jardim América. Ele está tirando das férias dele. Eu conheço o pastor Quarupi há muitos anos. Ele me carregou no colo, irmãos. Vocês acreditam? 33 anos de ministério. Já foi cangaceiro, piloto de avião e hoje é pastor. É um grande amigo. Eu já vi ele apresentar a família dele da seguinte forma: a Bela e a Fera. O Eric, solteiro, desimpedido, é filho do pastor Quarupi. Eles têm outra filha também, que não está aqui. Pastor, a gente queria agradecer imensamente a semana. Eu gosto de ouvir o pastor Quarupi. Ele é um grande pregador. Sugeri o nome dele para a Semana Jovem. Espero que a igreja tenha sido abençoada. E espero que retorne outras vezes. Daqui a 2 anos ele se aposenta já. Você vê, muitos anos, né? E como diz João, quem ama tem que materializar o bem. E a gente queria deixar uma lembrancinha com vocês, uma recordação da Igreja do Jardim América. Eu queria chamar aqui representantes da liderança jovem, a Juliana e a Bianca. E a gente queria afastar um pouquinho mais para cá. Juliana, quer falar alguma coisinha? Pastor, nós queremos, em nome do Ministério Jovem, te agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo. Eu acho que a maior prova de amor para com os jovens é a dedicação de um tempo. E você dedicou o seu tempo para nós, aqui na igreja, em especial a Igreja do Jardim América. Esteve conosco com um tema muito pertinente, muito especial, falando sobre as nossas crenças, sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios, e toda a noite aqui, pela manhã também aos sábados, trazendo uma mensagem inspiradora ao nosso coração. Com certeza impactou a vida de muitos jovens aqui, fez a diferença na minha vida, na vida da minha família e também na vida dos representantes aqui desta igreja, dos membros desta igreja. Deus abençoe você, toda a sua família. A gente espera uma próxima oportunidade aí para que você esteja conosco. Eu que agradeço, sinceramente. Muito obrigada a vocês. Mas como o senhor pregou ontem à noite, essa igreja ela é um organismo vivo, e eu queria aproveitar este momento de agradecimento e citar aqui algumas pessoas, não nomes, mas departamentos que atuaram nos bastidores para que esta semana de oração, o final de semana jovem, acontecesse. Ao pastor Ezequias, que escolheu aí de maneira inspirada por Deus realmente a vinda do Senhor, aos anciãos que apoiaram durante toda a semana, aos diáconos que abriram esta igreja, que se colocaram à disposição, a equipe da Cristina, que cuidou das flores da igreja, a equipe do JR, que bondosamente esteve aqui todos os momentos que nós precisamos, o pessoal que fez a decoração, que ficou linda, né, gente? O pessoal que trabalhou na decoração. Tem gente querendo que fique, viu? Ao pessoal que fez a doação dos lanches e também nos ajudou a organizar o lanche na sexta-feira, ao pessoal da recepção, aos cônjuges de todo mundo que de alguma forma estava ali participando, aos cantores e aos músicos, aqueles que participaram ao longo dos programas, a toda a igreja que veio aqui, que presenciou, que compartilhou desse momento, que desfrutou, aos jovens que gravaram os vídeos e, por fim, também, inclusive, as pessoas que mantiveram esta igreja limpa, organizada,
para que Deus fosse louvado. Então, eu agradeço a todo mundo que trabalhou nesses bastidores. Se fosse citar os nomes, dão mais de 30 pessoas. Então, muito obrigada. Posso falar agora? Eu agradeço extremamente a essa igreja e de forma especial pela assiduidade conosco todas as noites. Mas eu quero dar um testemunho especial. Pastor Ezequias é meu amigo por muitos anos. E eu tive o privilégio de ter sido chamado por ele umas 2 vezes, quando o presidente lá no norte, lá no Maranhão, e não fui porque o presidente nem me disse que tinha um chamado para mim. Mas ele, quando veio ao sul, ali em Joinville, me fez o chamado e nós viemos. E eu agradeço muito a Deus por tê-lo usado em me trazer para essa região tão próspera, tão bonita, tão especial. Sabe que eu limpei a vista quando vim para cá, porque o povinho feio lá do norte, olha aí. Mas eu limpei a vista. Foi muito bom. Ele só cometeu um erro, ele disse a bela e a fera. Não, é a bela e o fera. Porque para levar essa mulher lá para casa não foi fácil não. Foi muito lero, irmão, muito lero mesmo. Mas que Deus possa abençoá-los e que hoje ainda continue e quando for necessário ser usado por esse Deus maravilhoso que Amém. nós servimos. Que Deus te abençoe, meu pastor. Deus abençoe Elisângela, Eric. Deus abençoe você. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se o nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
durante essa semana nos foi possível estar com vocês apresentando alguns temas que achei que fossem pertinentes não só aos jovens, mas a todas as igrejas. Quando o pastor Ezequias disse, escolha um tema, porque a Juliana está esperando que você passe para ela o tema, e eu pensei assim, o que eu vou apresentar àquele povo ali? Estou aprendendo muito com eles através do Novo Tempo, o que eu vou apresentar para aqueles que fazem essa rede de comunicação tão maravilhosa da igreja? E decidi dizer a vocês e perguntar se você acredita. Acredita em doutrinas especiais dessa igreja, que às vezes a gente ensina para os outros, mas não vive aquilo que é necessário. Por outro lado, eu digo, então eu vou dizer para eles o que eu acredito. E como acredito, o que me fez acreditar nessas coisas. E comecei mostrando para vocês que eu acreditava no criacionismo. E naquela sexta-feira eu mostrei para os jovens que a gente pode ser criacionista só pelas evidências do que a Bíblia dos céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmos 19, no capítulo 1 já. Mas é interessante que eu mostrei porque eu sou criacionista, não pela Bíblia, mas pela ciência. E foi interessante analisarmos esse tema. No sábado pela manhã apresentamos para vocês como nós acreditamos e cremos na Bíblia, a palavra de Deus. Sábado à tarde eu tratei com jovens por que eu acredito no sábado e a importância do sábado na nossa vida. No domingo, tivemos a oportunidade de apresentar para vocês por que, se você acredita, e por que eu acredito na oração e como é importante isso. Apresentamos para a igreja na segunda-feira porque acreditamos na volta de Jesus e quão importante acreditarmos na volta de Jesus. Na terça-feira apresentamos que é necessário acreditarmos na missão dessa igreja, a importância a qual nos é designada por Deus. Na quarta-feira apresentamos porque eu acredito na Santa Ceia. E demos aqui praticamente o que nós pensamos sobre a teologia da ceia, a importância que é desde do contexto de Gênesis até quando Jesus senta-se à mesa com seus discípulos e faz aquela cerimônia pascual, um princípio estabelecido próprio da salvação através do plano da redenção. Na quinta analisamos sobre o perdão e falamos sobre a cura de um leproso ali nas redondezas de Jerusalém. Ontem tratamos com vocês a importância que é se eu compreendo que não só essa igreja é uma organização divina, mas qual é o meu papel nessa organização com Deus. E falamos sobre Gideão e os seus 300 homens. Hoje eu queria analisar com vocês sobre aquilo que eu creio, imagino que vocês também todos creem. Mas apesar disso, quero perguntar, vocês acreditam na vossa conversão? Sentem verdadeiramente que estão convertidos a Jesus, ao seu Evangelho? Sua vida demonstra isso, um processo de conversão? Por que é necessário entendermos isso? Porque há um personagem especial, esse personagem. Eu queria liberar o pastor Ezequias. Pastor, deixa eu tirar esse desrespeito de deixar o senhor me ver só pelas costas. Eu sou feio, mas não tanto assim, pastor. E é interessante que eu dizia que há um princípio estabelecido sobre conversão e que a Bíblia nos mostra de forma melhor. E eu sempre pergunto, será que eu sinto estar convertido hoje? E eu sempre gosto de analisar contextos bíblicos que nos falam isso. Eu acho que o melhor exemplo para expressar a questão de conversão é a história de Pedro. Talvez seja o melhor exemplo, porque todos nós temos um pouquinho no caráter da personalidade de Pedro. Pedro era impulsivo. Pedro era bastante questionador. Pedro não levava desaforo para casa, não é verdade? E uma vez eu quando disse que ia falar sobre Pedro a um jovem da igreja, ele brincando disse, pastor, o senhor sabe por que Jesus, não, você sabe por que Pedro negou a Jesus? E eu olhei para ele, não, por quê? Você não sabia que a sogra de Pedro estava doente, quase para morrer, numa febre tremenda, Jesus foi lá e curou? E eu disse assim, rapaz, não brinca com coisa séria. Por favor.
Olha, o respeito com as coisas santas de Deus, não é verdade? Mas sogra é uma coisa especial, uma coisa à parte, que a gente nem fala para não ofender ninguém. Eu tenho o privilégio de estar com uma família aqui, que foram membros da Igreja Central de Joinville, quando eu estava ali. E eu quero poder apresentar a vocês. Eles moram em Taubaté hoje e vieram aqui nos visitar. Sejam bem-vindos conosco, tá bem? Que Deus possa abençoá-los. E é um prazer tê-los aqui conosco nessa manhã. Mas desde a continuidade dizendo que Pedro, para mim, é um personagem especial. Mas algumas coisas aconteceram na vida de Pedro que a gente pode compreender. Abram comigo vossas Bíblias em Lucas, no capítulo 23. Lucas, capítulo 23, aborda parte dessa história, que em certos momentos é comovente, mas muito interessante de analisarmos. Aqui em Lucas, no seu 23º capítulo, ele mostra quando Jesus, num diálogo direto com Pedro, aborda a situação que ele se encontrava. Diz no capítulo 23, versículo 31, a Bíblia: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O que você faria se estivesse no lugar de Pedro? Jesus está dizendo que estava orando por Pedro porque sentia que Pedro estava numa decadência espiritual. E diz que Pedro não estava genuinamente convertido. Eu imagino que Pedro deve ter pensado: o que ele pensa que eu sou? O que fala isso a meu respeito? Será que ele me conhece profundamente? Pedro, talvez para expressar o descontentamento de ver a Jesus dizer que ele não era convertido genuinamente, ele expressa o seu lado da história. E diz, ele, porém, respondeu, a Bíblia diz: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão, como também para o quê? Para a morte. Talvez Pedro estava demonstrando uma situação que acontece muitas vezes em nossa vida. Somos autossuficientes. A autossuficiência é um problema sério, porque nós analisamos da seguinte forma: nesse pecado eu não caio. Coitado do indivíduo, puxa vida, como ele foi fraco nessa história. Mas nisso aí eu não. Pode ser que eu seja tentado de outra forma, pode ser que até eu caia em pecado de outra forma, mas nesse aí não. E Pedro estava dizendo isso: não, se for necessário, Senhor, eu vou preso, eu morro contigo, mas, por favor. Jesus então tem que dizer: Pedro, não diga isso. Não diga isso, porque hoje, antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. Deus já profetiza a respeito, Cristo profetiza a respeito de Pedro. E é interessante que a Bíblia menciona de que naquela manhã, depois que Jesus conversa com Pedro, ele reúne seus discípulos, ceia com eles, vai ao Monte das Oliveiras, e quando no seu sofrimento, na dor, algumas vezes ele procura os seus discípulos e encontra Pedro, Tiago e João dormindo. Parece que Satanás deu uma sonolência tremenda neles. Ao amanhecer cedo, Judas vem com um grupo para poder prendê-lo. E é interessante que Pedro então decidiu defendê-lo. E você sabe o que Pedro fez? Puxou da espada quando Jesus é pego e fez o quê? E cortou a orelha de um soldado romano. Ou daqueles que estavam na turba. Interessante que ele não queria a orelha, não, ele queria o pescoço. É que o soldado puxou, só pegou a orelha. Teve sorte. Jesus faz a cura e manda Pedro guardar sua espada, dizendo: não é pela espada, Pedro. Talvez Jesus estava querendo dizer: é pela palavra de Deus. Mas interessante que nesse contexto, diz que Jesus fora preso e começa uma decadência, desde a autossuficiência até a apostasia completa de Pedro. Dizer para vocês, apostasia. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. No capítulo 23, no capítulo 22 de Lucas, desculpem, agora no versículo 54, eu li ainda agora o 52, versículo 31, desculpe, eu havia dito 23, mas é o 22, 31, agora é o 22, 54. A Bíblia diz: então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E aí dá alguma coisa a respeito de Pedro. O que diz aí? E Pedro o seguia de longe.
Não há como ter relacionamento com alguém, especialmente com Jesus, seguindo-o de longe. Até então, Pedro havia passado 3 anos e meio ao lado de Jesus. O vira curar, o vira pregar, o via ensinar as pessoas. Comia muitas vezes ao seu lado, dormia algumas vezes ao seu lado. E nesse momento, Pedro já não tem mais coragem de estar junto ao Mestre, passa a segui-lo de longe. E eu sempre digo à juventude da minha igreja, digo aos irmãos da minha igreja, toda vez que você não lê sua Bíblia, você começa a seguir Jesus de longe. Toda vez que na sua casa não há mais o culto divino, passamos a seguir Jesus de longe. Todas as vezes que nós não abrimos o espírito de profecia, não abrimos os princípios estabelecidos para essa igreja aprendermos, passamos a seguir Jesus de longe. Toda vez que nós falamos mal dessa obra do Senhor, do ministério do Senhor, nós passamos a seguir Jesus de longe. E isso é suficiente para que Satanás se aproxime e comece a tirar de nós a fé, a esperança na volta de Jesus. Pedro passa a seguir de longe. Esse foi o segundo problema de Pedro, depois da primeira autossuficiência. Mas não ficou por aí. No versículo 55 do capítulo 22 de Lucas, diz: e quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Sabe o que diz Ellen White sobre isso? Que Pedro assenta-se na roda dos escarnecedores. Porque escarneciam o nome de Jesus, dizendo: mas esse não era aquele que curou o filho da viúva de Naim? Esse não era aquele que até ressuscitou a Lázaro? Não é aquele homem que deu de comer para mais de 5.000 pessoas à beira do monte? Como é que ele passou por tudo isso, teve tanta vitória, foi tão querido entre o povo e agora está nessa decadência completa que não consegue livrar nem a si mesmo da mão de Anás e de Caifás e dessa cúpula judaica chamada Sinédrio? Nessa crítica, Pedro podia levantar e dizer: não, peraí, vocês não o conhecem, eu estive com ele 3 anos e meio e sei que ele não é o que vocês estão pensando. Talvez ele vá sofrer, porque ele disse que sofreria, mas no 3º dia ele vai ressuscitar. Pedro podia dar um tremendo testemunho a respeito de Jesus, porque Jesus havia advertido seus discípulos disso que iria acontecer. Não, Pedro se assenta, acomoda-se na roda dos escarnecedores e diz que, ofuscado pela luz, mas também a luz ajudando uma das servas que serviam naquele momento, vê a Pedro. E então, em meio a isso, essa criada, no versículo 56 diz: vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: esse também estava com ele. E Pedro agora tenta provar para ela que nunca tinha estado com Jesus. Vocês imaginem? Antes já seguia de longe, agora nem alusão a ter estado com Jesus ele queria na vida. Logo depois, no versículo 59, diz: e tendo passado ali cerca de 1 hora, depois da segunda vez, ele poderia ter ido embora, mas permaneceu ali. Tem certos lugares que não é bom a nossa presença, porque talvez não estejamos preparados para testemunhar como Pedro não estava nesse momento. E Pedro poderia ter saído dali e ter, na verdade, não passado por essa situação difícil. Mas eu quero ir ao livro de Mateus, porque Mateus dá uma ênfase especial que eu quero mostrar para vocês. Mateus capítulo 26, abram comigo, aí. Mateus capítulo 26 dá uma ideia um pouco mais clara do que Lucas diz no capítulo 22, a respeito da 3ª vez quando Pedro é identificado. Olha o que diz o versículo, a partir do capítulo 26 do livro de Mateus, versículos 73 e 74. Eu sempre gosto de dizer isso: quem já achou, diga amém. Quem não achou, peça misericórdia. Eu não sei o que eu ouvi. Miseramém. Na verdade, alguns pedindo misericórdia, outros amém. Mas olha o que diz o texto. O texto diz: logo depois, aproximando-se na que ali estava, disseram a Pedro: verdadeiramente também és um deles, porque o teu falar te denuncia. Pedro, tu é adventista, não diga que você não é. Você anda
você andou com esse povo, você fala como esse povo, teus traços são especiais como esse povo. E Pedro, tão preocupado com essa identificação, agora sai do seu equilíbrio normal, revolta-se por isso e diz assim: então a Bíblia diz, Pedro começou a praguejar e a jurar. A gente não pragueja de forma benéfica. A praga já é o quê? Uma alusão a um desdenho. E é interessante que agora Pedro começa a praguejar. Imaginem alguém que tinha estado com Jesus 3 anos e meio. Pedro era membro da igreja em que Jesus era o pastor daquela igreja. E ele agora denigre a imagem do seu pastor, do seu Salvador, dizendo: eu não conheço e eu juro que eu não conheço. Eu não sei em nome de quem que ele jurou, não me perguntem. E ele começou a praguejar, não é verdade? Eu não sei que tipo de pornofonia Pedro deve ter falado nesse momento. Nesse momento, diz a Bíblia, o galo cantou. E Jesus olha para Pedro. E Pedro lembra-se das palavras que Jesus havia dito. E a Bíblia diz, um pequeno momento diz, e saindo dali, chorou amargamente. Quantas vezes ouvi pessoas dizendo: Pedro aqui se arrependeu. Nem sempre o choro profundo é motivo de arrependimento. Hoje o Tito não chorou por arrependimento, mas por satisfação, por alegria. Mas muitos, às vezes a gente pensa, porque chorou, está arrependido. Não parece que fora essa a atitude de Pedro. Porque no decorrer do que aconteceu, quando Jesus é levado, Pedro talvez sai daquele ambiente e reúne-se com os seus irmãos e discípulos de Jesus e começam a se esconder, orando para que as coisas, sabendo que não dava certo. Jesus é levado à cruz. Pedro não aparece no cenário. José de Arimateia, junto com Nicodemos, pedem o corpo de Jesus e levam ele ao sepulcro. Pedro também não está no cenário. Na manhã da ressurreição, quando Maria Madalena, a primeira que vê a Jesus e conta aos discípulos, Pedro não acredita nisso, porque achava que os judeus haviam roubado o corpo do mestre. Jesus aparece aos discípulos, naquele mesmo dia, na tarde do domingo. E talvez Pedro não tenha o visto, mas Tomé, que também descrente estava, pôde tocar nas suas feridas. Depois diz a Bíblia que Jesus apareceu a 2 dos seus servos no caminho de Emaús. Diz que apareceu também a 500 pessoas, mas o ponto mais principal, acredito eu, quando você lê a história de Pedro, através da pena inspirada do Senhor, você descobre que Pedro, quando lê a história de Jesus, desculpem, ele sobe aos céus na manhã da ressurreição. Por isso que ele pede a Maria que não tocasse nele. E quem sabe é o pai, ele diz: pai, eu preciso voltar. Ainda tem uma igreja que está em plena apostasia lá embaixo. O melhor líder que eu tinha desanimou. E eu preciso confirmar a fé deles. Não estão genuinamente convertidos, Senhor. Eu prometi que o Espírito Santo ia descer sobre eles, mas eu preciso prepará-los para isso e dizer que eles não podem sair de Jerusalém até que o teu Espírito seja enviado a eles e possam fazer tua obra. E é nesse momento que eu imagino Jesus voltando para todas as aparições que eu mencionei. Mas a última delas, quem narra é João. João narra no seu último capítulo do livro de João, capítulo 21. Quer ver? Vamos lá. E é interessante narrarmos isso. Aí você vai ver a situação de Pedro. Evangelho segundo João, em seu último capítulo, João relata algo especial que acontece nesse último encontro com Jesus e seus discípulos. Aqui a Bíblia menciona, a partir do versículo 1, depois disso, tomou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades era o oposto do mar da Galileia.
pudéssemos analisar a distância, dava aí uns 11 a 12 quilômetros de mar. Interessante que ele aparece ali no mar de Tiberíades e foi assim que se manifestou. Confiram comigo, estava ali Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, 2, Natanael, que era de Caná da Galileia, 3, também, diz aqui também, os filhos de Zebedeu, eram 2, 5, e mais 2 dos seus discípulos, 7 discípulos estavam ali. Quantos discípulos nessa época ainda eram de Jesus? 11, muito bem. Judas aí havia sido enforcado e não haviam escolhido Matias para substituí-lo. E é nesse momento que Pedro está ali praticamente fazendo parte de 70% dos discípulos de Jesus. Os outros 30% não sei onde estavam, aproximadamente. Pedro devira para os seus colegas e assim, sabe de uma coisa, eu desisto. Eu desisto e não posso fazer nada mais. Vocês façam o que vocês querem, mas eu vou voltar a pescar. Vou pescar. Não sei se porque estava com fome. Não sei se porque não havia visitado nenhum membro da igreja, porque Pedro também não tinha salário, nem os discípulos. Eles comiam na casa dos irmãos. Pedro desiste do ministério do Senhor. E aqui talvez se cumpre o que Jesus disse: Pedro, quando tu te converteres, é que tu vai o quê? Alimentar a minha igreja. Vai apacentar o meu rebanho. Pedro disse: vou pescar. E é evidente que aqueles que estavam com ele disseram: nós também vamos. Pedro se esqueceu de que Jesus havia dito para ele: Pedro, tu não vai mais pescar peixes, tu vais pescar homens. Eu estou te tirando da beira do mar porque você tem que tornar-se um pescador de homens. Não lhe quero mais pescando peixes. Chega um momento que ele estava tão deprimido por aquilo que havia feito no mestre, tão triste, que ele achou que não era mais merecedor do ministério que Deus havia dado a ele. Ele chega um momento dizendo: eu vou pescar. E os outros disseram: nós então vamos contigo. E diz a Bíblia que aquela noite inteira soltaram as redes. Vocês acham que ele sabia onde tinha peixe? Onde tinha peixe? Sabia. Mas por providência divina, Deus não permitiu que ele encontrasse peixe naquele momento. A noite inteira lançaram as redes e não conseguiram encontrar peixe. E Jesus já no amanhecer aparece ali para eles. Diz a Bíblia no versículo 4, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não o reconheceram, ou não sabiam, reconheceram que era ele. Eu sei por quê. Eu imagino, pastor Ezequias. Jesus subiu aos céus. E o pai deve ter dito: está cabeludo demais. Corta esse cabelo, raspa essa barba. Eu quero gente bonita aqui em cima. E diz ali: também tira essa batina toda, que isso era lá para a terra. Tu põe uma calça jeans, uma camiseta bem esporte. Vai mais elegante. Tu volta, mas volta diferente. E talvez por isso, na beira da praia, ninguém o conheceu. Vocês acham que foi assim? Vocês acham que se alguém passasse, se eu tivesse a oportunidade de estar com vocês aqui 3 anos e meio, 39 dias, que não foi bem esse período, mas não tinha 40 dias, porque com 40 dias ele ascendeu aos céus. E onde eu estivesse, não daria para ver esse galego ruivo na beira da praia, não? Para conhecer? Quando eles olharam, não conheceram que era Jesus. Talvez o tom da voz de Jesus tinha mudado, não é verdade? Ou talvez o vento da praia, mas se eles ouviram e responderam, é porque estava acessível a voz do mestre. Mas a Bíblia diz: não conheceram que era Jesus, perderam a sintonia com o mestre. E todo aquele que segue Jesus de longe, todo aquele que é autossuficiente, todo aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, todo aquele que na verdade nega Jesus como seu salvador pessoal, passa a desconhecê-lo e tem até medo que você o encontre na rua, porque você pergunta: irmão, por que você não vai para a igreja? Isso é, irmão, se ele vai fazer o possível para atravessar para o outro lado, para não encontrá-lo, porque ele tem vergonha, ele tem medo. Foi isso que o pecado ocorreu na vida lá de Adão e Eva no Éden. Tiveram vergonha e medo do Senhor.
Pedro estava na mesma situação, na desistência do seu ministério. Ele não queria mais esse relacionamento e sabia que para poder continuar pregando o evangelho, ganhando almas, ele precisa estar em comunhão contínua com Cristo. Quebrou a comunhão, não o reconheceu mais. Jesus pergunta para eles: tendes aí alguma coisa, filhos, para comer? Ele disse: não pegamos nada. E Jesus vira, então joga a rede do lado direito do barco. Por que do lado direito? Porque era o lado que estava Jesus. É só do lado de Jesus que as coisas dão certo. Do outro lado nunca dá certo. Na posição que eles estavam, jogar a rede do lado de Jesus. Joga a rede do lado direito do barco. E quando jogaram a rede, seguraram e descobriram que ali estava... Na verdade, estava cheia de peixes. A Bíblia diz que eram 153 grandes peixes. Aqui no sul, qual é o tamanho mais... no sudeste, desculpe. Aqui no sudeste, me diga uma coisa, qual o tamanho de um peixe grande que você imagina? Quantos quilos pesa um peixe grande? Tem pescador por aqui? Tem algum pescador que tem uma ideia? Meu irmão Fernando está mencionando que acha que é uns 5 quilos. Eu acredito também. Eu não posso fazer essa pergunta lá no Amazonas, porque vão pensar no pirarucu. 80, 100 quilos. Mas vamos dizer que fosse peixe de 5 quilos, tá bem? Que a Bíblia diz grandes peixes, eu tenho que estar na Bíblia, não era pequeno. Mas vamos dizer que peixe de 5 quilos já é grande. Multipliquem isso por 153, dá mais de 750 quilos de peixe. Mais de meia tonelada de peixe. Como Jesus dizendo, é isso que vocês querem? Está aí, é peixe que vocês querem, está aí, tem peixe à vontade. Mas há algo que aconteceu que foi extraordinário nessa história. É que quando pegaram e viram que ali estava muitos peixes, veio na mente deles: espera aí, isso aí que não aconteceu, a noite inteira tentamos, não conseguimos, isso só pode ser o quê? Milagre. E não é qualquer um que faz milagre. Então João, que está escrevendo a carta nesse momento, ele diz assim: aquele discípulo a quem Jesus amava, para não se identificar dizendo eu, disse a Pedro: Pedro, por acaso não é o mestre? Descobriram que para acontecer o que estava acontecendo só podia ser um milagre. E deixa eu uma coisa para vocês: tem pessoas nesse mundo que só estão buscando isso para poder reconhecer a Jesus. Se Jesus não fizer um milagre na vida delas, elas o quê? Não querem nada com Jesus. E é por isso que o ministério de Satanás, para enganar as pessoas, oferece um ministério de curas e de milagres, porque sabe que isso pode ser que, de alguma forma, os atraiam a Jesus. Minha esposa não gosta que eu conte essa história, mas eu era pastor ali em Belém. E eu me lembro de que dei estudos para uma senhora, Dona Conceição. Dona Conceição tinha uma largura extensa. Sabe, alguém que pesava aí os seus 145, 150 quilos. E eu lembro que dei estudo a ela por quase 4 meses. Quando tentei tomar a decisão, ela disse: pastor, eu acho que ainda não estou pronta. Tudo bem, Dona Conceição, nós não podemos pressioná-la, mas não se esqueça dos princípios pelos quais você aprendeu. Tá bom. Mas aí saí de Belém, fui ser pastor lá em Santarém, estado do Pará. Quando voltei a Belém uma vez, numa praça famosa em Belém, Praça da República, encontrei Dona Conceição. Vinha de braços abertos, né? Sabe como é que, desculpa a expressão, eu espero que não tenha ninguém aqui assim, e se acha que isso seja até um bullying, mas já vinha de braço aberto. E quando ela me viu, disse: pastor, o senhor aqui, pastor. Abracei, abraço gordo, gostoso, não é verdade? E eu disse: como é que a senhora está? Disse: pastor, eu tenho uma notícia para o senhor, eu sou uma crente. E quando ela falou isso, eu disse: meu pai do céu. A adventista não diz que é crente, e eu até não gosto quando alguém me identifica como crente. Sabem por quê? Porque eu não sou crente. Vou colocar uma história dentro da outra, depois eu tiro. Eu era pastor na igreja de Cacoal, Rondônia, e tinha uma certa manhã que preguei em Rolim de Moura, estava sem carro e fui para a rodoviária às 5h30 da manhã, sentado ali abrindo a Bíblia, recapitulando o que eu ia tratar naquele sermão. Chegou um homem alto do meu lado e disse assim: moço, você é crente? Eu digo: sou não. Mas você está com a Bíblia na mão, você não crê na Bíblia? Então você é crente. Eu digo: não, eu já fui crente.
Ele virou para mim e disse, que pena que eu da graça. Eu digo, meu amigo, eu não caí de graça nenhuma. Vou te explicar. É que quando eu li a Bíblia, eu descobri que o diabo é crente. Eu não queria ser crente que nem o diabo. Isso não diga blasfêmia, moço, o diabo não é crente. Eu digo, a Bíblia diz, os demônios creem e estremecem. Aí eu disse para ele, eu criei tanto em Jesus, que eu descobri que só crer não era suficiente, eu tinha que segui-lo. Aí deixei de ser crente para ser cristão. Ele olhou para mim, tu é adventista, né? Eu disse, graças a Deus. Quando dei aquele abraço gordo, vou voltar para a história, na dona Conceição, ela virou para mim e disse, pastor, eu sou uma crente. Eu cocei a cabeça, que bom, mas o que fez a senhora ser crente? Queridos, por favor, Deus é testemunha. O absurdo, às vezes, acontece quando as pessoas são enganadas. Esse pastor, na minha casa deu uma crise de piolho. Olha a história. Uma crise de piolho. O piolho pegou a cabeça das minhas netas, pegou a cabeça das minhas filhas, pegou a cabeça até dos meninos. Eu raspava aquele menino, o piolho andava na careca, pastor. E o que a senhora fez? Foi tanto assim que, sabe o que aconteceu? A minha vizinha disse, mulher, leva esse menino tudo na igreja, o pastor vai rezar na cabeça deles, aí o piolho acaba, mulher. E pastor, levei. Quando cheguei na igreja, eu contesto ao pastor, mandei reunir 8 pastores, colocaram a mão na minha cabeça e fizeram uma reza forte, pastor. Na hora que eu estava orando, eu olhava, abri a cabeça e pingava piolho. Meu Deus do céu, que absurdo. Minha esposa depois disse, não conta essa história que vão pensar que é mentira. Mas esse absurdo que acontece, e eu disse assim, o que foi que aconteceu? Ela disse, pastor, naquele dia, pastor, acabou o piolho em casa. Acabou, pastor. Sim. E aí eu me entreguei para Jesus. Porque ele tirou o piolho da sua cabeça. Porque se a senhora não se entrega para Piolex, Piolex também tira piolho. Por que a senhora não entrega seu coração para também Scabin? Scabin também tira piolho. Mas esse é o absurdo, queridos. Muitas das vezes a gente não tem consciência disso. Mas porque naquele momento o milagre foi feito, então eles começaram a sintonizar. A mente voltou, que naquele tempo só quem fazia milagre era quem? Jesus. Sintonizaram. E Pedro estava desnudo. Diz que Pedro, do jeito que estava, pulou na água e nadou. Antes ele não sabia nadar, quase morre afogado. Lembram? Agora ele nadou em direção à praia. Chegou lá, Jesus já tinha pães e peixes para eles comerem. Como quem diz, não foi eu que prometi a comida para vocês? O que vocês estão aqui pescando? E deixa eu ir no contexto, que eu já não tenho muito tempo. Meu tempo se esgotou. Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela segunda vez Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? E Pedro diz, tu sabe que eu te amo, Senhor. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E diz para ele, apacenta o meu rebanho. Pedro agora já, posso dizer, inconformado com a pergunta que Jesus faz. Ele diz assim, Senhor, tu sabe todas as coisas. Mas Jesus estava querendo dizer, Pedro, tu não me amas, porque se você me amasse, você não estaria aqui pescando peixes, você estaria pregando o meu evangelho. Pedro, você não me ama. E eu descobri que isso foi fundamental na vida de Pedro. Jesus cobrar o amor dele e descobri que quem ama Jesus está disposto a fazer qualquer coisa por ele. E foi nesse momento que Pedro descobriu, eu não acredito que eu não estou convertido, porque o mestre não está acreditando que eu amo. E Pedro estava falando mesmo da boca para fora. Jesus não disse, Pedro, tu não é mais criança, tu não é mais menino. O contexto fala sobre isso. Quando você era menino, você andava como menino, agia como menino, mas agora não, tu não é mais criança. Você está entendendo o que eu quero dizer. Ali foi o ponto fundamental da conversão de Pedro. Dias depois, Pedro está indo ao templo, na hora 9ª do culto, e encontra um moribundo, coxo, na beira da porta do templo, que estendeu a mão e disse, uma esmola. Está no capítulo 3 do livro de Atos. E Pedro olha para ele e disse, olha para nós. Olha para nós. Pedro queria mostrar que suas roupas estavam já desbotadas. Que o preto já não era preto, virou cinza.
como quem diz, isso aí nós não temos. Não temos ouro nem prata, mas tudo que temos, te dou. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. A Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito do Senhor. Pedro estava disposto a qualquer coisa. E souberam disso, de novo o Sinédrio, e pegaram a Pedro, o açoitaram, e o levaram ao mesmo lugar onde Jesus fora também questionado. Fora interrogado. Pedro entra no cenário em que ele descobriu que não tinha intimidade com Jesus, mas agora a situação era diferente. E quando perguntaram a ele, Pedro, no capítulo 4 de Atos, em nome de quem você está fazendo essas coisas? Pedro olhou para eles e disse assim, vocês não entendem nada. É em nome de Jesus. E eu imagino Pedro levando o dedo na cara de Anás e Caifás, aquele a quem vocês crucificaram. Naquele momento, Anás e Caifás, tu vai morrer que nem ele. Isso não sou digno de morrer que nem ele. Mas foram vocês que crucificaram. E Pedro começa a dizer para eles quem era na verdade Jesus. Qual era o ministério de Jesus. O que Jesus havia feito nesse mundo. Pedro agora não tinha medo. Pedro não tinha vergonha. Pedro não queria mais negar a identificação. Porque Pedro estava disposto a morrer por Jesus. A verdadeira conversão leva-nos a compreender isso. Nosso amor é tremendo por Jesus, ao ponto de eu ser disposto a entregar a minha vida por esse Jesus. A minha pergunta é, você crê na sua conversão? Você ama Jesus? Pedro achava que amava, mas caiu em decadência ao ponto de negar até o trabalho que Jesus havia dado, tudo que Jesus havia pedido. Mas nesse momento Jesus cobra Pedro. Pedro, você me ama. Deixa eu dizer para vocês, irmãos, que o amor de Deus por você é incondicional. Incondicional. Ele o amou tanto que se fosse só você o único a ter cometido pecado nesse mundo, ele mandaria seu filho e morreria por você de braços abertos, da mesma forma como morreu na cruz do Calvário. Mas você o ama dessa forma? Tem você amado a Jesus e compreende que o que ele pede a você é necessário fazer? Nesse momento nós vamos ouvir uma mensagem musical. Temos? Não temos agora, ok. Mas eu queria dizer a vocês que você precisa tomar uma decisão na sua vida. Avalie eu sair daqui nessa manhã dizendo, será que meu amor por Jesus é de tal forma como era o de Pedro? Pedro teve duas partes da sua história. A primeira, de estar convencido da verdade. A segunda, de estar convertido a essa verdade. Estar convencido da verdade é uma coisa, estar convertido à verdade é outra coisa. E você precisa se reavaliar. Eu preciso me reavaliar. Será que eu estaria hoje disposto a morrer por Jesus? Ou não queria ser identificado como um servo dele? Ao pensar nisso, eu queria que você tomasse uma decisão nessa manhã. Tem alguém aqui que quer dizer, pastor, eu quero. Eu quero que, se for possível, não como Pedro, mas eu quero ser um instrumento na mão dele. A tal ponto de amá-lo de tal forma que, se for necessário testemunhar por ele, em qualquer momento da minha vida, eu estarei disposto a fazê-lo. Porque o que ele fez na minha vida é muito maior do que eu posso fazer por ele. Tem alguém aqui nessa manhã que quer isso? Amém, que vocês querem. Curve suas frontes e vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, muitas das vezes, Senhor, nós pensamos o que queremos, falamos o que queremos, mas não avaliamos, Senhor, o quanto estamos testemunhando ou não a Teu respeito, a respeito do Teu Filho amado Jesus. E nessa manhã, Senhor, temos aprendido, e eu quero acreditar e acredito, que por teres me dado todos esses anos de ministério, eu acredito na conversão. Mas eu quero que todos os membros nessa igreja acreditem que também estão plenamente, não só convencidos, mas convertidos a Cristo Jesus em sua vida. E é nessa manhã, Senhor, que eu os coloco em Tuas sagradas mãos. Porque se há aqui alguém que ainda duvida do amor de Cristo por ele ou por ela, Senhor, que também esse amor possa ser abundante em seu coração. E a pessoa descubra que esse amor tem que ser retribuído. E quando amamos a Jesus, estamos dispostos a fazer qualquer coisa por Ele. Que a graça, o poder
e a glória de Cristo habite no nosso coração. E em resposta disso possamos ser tremendamente obedientes à sua vontade, a tal ponto de irmos onde Ele mandar, fazermos o que Ele quer, para um dia não sermos execrados completamente do reino celestial. Em Jesus te pedimos essas bênçãos. Amém, Senhor. O Clube Luzeiros do Vale informa que amanhã, dia 26, às 8h30, recomeça suas atividades na Chácara Piratininga. Todos os participantes devem trazer sua apostila de classe, caneta e o livro de estudos bíblicos. Você está participando de um pequeno grupo? Descubra o seu. Relação de endereços com a Rosângela. Hoje, 25 de julho, 4h30 da tarde. Teremos o treinamento para a Feira de Saúde que acontece amanhã, das 10 às 2 da tarde, na Praça Pátio dos Trilhos, centro de Jacareí. Aguardamos você e sua família. Divulgue, colabore e participe. Prepare-se para o próximo América Jovem, nesta sexta, dia 31, às 7h30 da noite. Toda a programação será com o Alma Soul. Participe! Traga amigos e contribua com o nosso momento social, trazendo uma opção de doce, salgado ou suco. América Jovem, siga-nos em nossas redes sociais e fique por dentro da programação. Facebook/América Jovem e Instagram/América Jovem. Classe especial para estudar o Apocalipse, todos os domingos às 6 da tarde. Venha e traga convidados. O curso Princípios de Saúde e Evangelismo terá a graduação dos participantes no sábado, dia 1º de agosto, às 4h30 da tarde. Uma linda programação com música, louvor, testemunhos e a presença do pastor Fábio Pinheiro. Programe-se! Após a Feira de Saúde, teremos um ciclo de palestras aqui na igreja para atender aos interessados. Divulgue e traga convidados, sempre às 7h30 da noite. Atenção para os temas. Terça-feira, 28 de julho. Pare de contar carneirinhos. Tenha um sono reparador. Quinta-feira, 30 de julho. Hidroterapia, a pílula mágica. Terça-feira, 4 de agosto. O veneno dos alimentos. Quinta-feira, 6 de agosto. O toque curador. E atenção para a programação especial de agosto. Dias 7, 8 e 9. Teremos um fim de semana sobre mordomia cristã com o pastor Edilson. Mordomia é o uso responsável dos recursos que Deus nos confiou. Tempo, bens e recursos. Você tem sabido utilizar bem o que Deus colocou em suas mãos? Venha descobrir nos dias 7, 8 e 9. Chuva Serôdia, chegou a hora. Todas as quartas-feiras de agosto, às 7h30 da noite, aqui na igreja, com Manassés Queiroz. Venha desfrutar deste conhecimento. Muitas vezes, Senhor, tento te escutar. Por muitas vezes, Senhor, tento não te magoar. Por muitas vezes esqueço de ouvir tua voz falando a mim. Senhor, eu necessito estar mais perto de ti.